Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesta aula, da unidade 5, nós veremos o grau do adjetivo hebraico. O que eu quero dizer com grau do adjetivo? No português, os adjetivos possuem graus. Existe o grau comparativo. No grau comparativo, vemos uma comparação entre dois seres por meio do adjetivo. Por exemplo, na frase "eu sou melhor que você". Além de ser uma grande mentira, essa frase utiliza o adjetivo melhor num grau comparativo. O adjetivo melhor é o grau comparativo do adjetivo bom. Nós não dizemos eu sou bom que você, dizemos eu sou melhor que você. Então, estamos comparando eu com você. Agora, de novo, como eu disse, é uma grande mentira, né? Mas, continuando, um outro exemplo no português é a frase "esta aula é mais interessante do que eu esperava", ou do que esperava. Mais interessante é um adjetivo que está sendo utilizado no grau comparativo. Por quê? Porque o que você esperava e a realidade são dois seres que estão sendo comparados com o adjetivo mais interessante. Existe um outro grau também, e este é o grau superlativo. No grau superlativo, nós vemos o grau mais intenso do adjetivo. Por exemplo, quando eu digo eu sou o melhor. Se eu digo o melhor, de novo, além de continuar na mentira e no pecado de soberba, quando eu digo eu sou o melhor, o grau do adjetivo melhor é diferente do grau do adjetivo melhor neste caso. O melhor é o grau mais intenso do adjetivo melhor, enquanto que melhor neste caso aqui está simplesmente comparando o substantivo eu com o substantivo você. Então, eu sou o melhor é o grau superlativo do adjetivo. Ou também no português temos essa terminação íssimo ou íssima. Meu dedão é belíssimo. Se eu digo isso, eu estou falando que meu dedão é extremamente belo. É o grau mais intenso de beleza para o meu dedão. Que também continua não sendo uma verdade, né? Mas vamos continuar. Esses graus também existem no hebraico, mas são expressados diferentemente. Então, o grau comparativo é expressado dessa forma. Nós temos o adjetivo, mais um substantivo, mais a preposição min, mais um substantivo. Por exemplo, a frase Tov Hanavi Me Hamelech. Aqui temos o adjetivo, Tov, bom, Hanavi, o profeta. E lembrem-se que este adjetivo aqui, junto com o substantivo, está escrito na forma predicativa deste adjetivo. Então, o profeta é bom, me do Hamelech, rei. O profeta é bom do rei. Mas quando nós traduzimos isso, uma forma melhor de traduzir, em vez de traduzir bom o profeta do rei, o profeta é melhor do que o rei. Tá bom? Então, Tov Hanavi Me Hamelech. Esta sempre será a forma escrita do grau comparativo do adjetivo. Veremos um adjetivo predicativo utilizado desta forma. Depois, a preposição min, que pode ser prefixada ou pode ser unida por um makef. E o segundo substantivo que está sendo comparado com este adjetivo. Tá bom? O profeta é melhor do que o rei. Tov Hanavi Me Hamelech. O grau superlativo no hebraico pode ser expressado de duas formas diferentes. A primeira forma é quando nós temos um adjetivo mais um substantivo, mais a preposição min, mais a palavra kol, mais um substantivo. Em outras palavras, como naquele caso nós vimos o profeta é melhor do que o rei, diríamos alguma coisa assim, mais ou menos parecido como o profeta é melhor do que todos reis. É a forma superlativa do hebraico. Por exemplo, no caso dessa frase aqui, Arum mikol hayat hasadeh. Uma tradução bem literal seria sagaz de todo ou de qualquer animal do campo. Esta frase aqui, como vocês talvez já perceberam, é a frase de Gênesis 3, versículo 1, que diz que a serpente era mais sagaz de qualquer animal do campo. Esta é uma tradução muito literal. Uma tradução que funcionaria melhor superlativamente seria o mais sagaz animal do campo. Então, a serpente era o mais sagaz animal do campo, tá bom? O mais sagaz é a forma superlativa, então, de Arum, que significa sagaz aqui. Sagaz mikol hayat hasadeh. Esta é a primeira forma. A segunda forma que o adjetivo pode ser superlativo no hebraico é na forma de construto. Aprenderemos mais sobre o que significa o construto no hebraico nas aulas a seguir, mas eu quero só dar uma introdução ao construto aqui. Construto é quando nós temos uma frase assim, por exemplo, Melech HaMelachim,
rei dos reis. Quando um substantivo segue um outro substantivo, ele está em construto. O que significa isso? Significa que nós adicionamos a palavra do aqui. Então, rei dos reis. Literalmente, é essa tradução aqui de Melech HaMelachim. Mas a forma superlativa de traduzir essa frase seria o maior rei, tá bom? Então, quando nós vemos que Deus é chamado o Rei dos Reis, realmente o hebraico está dizendo, ele é o maior rei. Mas por enquanto é só isso que eu quero ver com vocês, os diferentes graus do adjetivo no hebraico, o grau comparativo e o grau superlativo, que pode ser expressado dessas duas formas aqui. E vamos continuar para a última aula da unidade 5. Shalom!